Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute direito de greve. Atualmente ainda são inúmeros os trabalhadores no Brasil que trabalham de forma análoga à escravidão ou que não contam com os mínimos direitos trabalhistas. A gente acabou não falando disso. Ainda temos muito para evoluir. E só para registrar, o filme com o Guarnieri é Eles Não Usam Black Tie. O João Luiz, que é juiz aí, lá do Piauí, acabou de me avisar disso. E também o Gonzaguinha canta O Homem Também Chora, né? Sem o seu trabalho o homem não tem honra. E O Homem que Virou Suco é um filme que tem o José Dumont como ator. Então, só para deixar isso claro. E também, sobre a questão da greve de fome, nós não falamos. Tem a condição análoga de escravos, que esses não ficam nem pensando em fazer greve, é muito raro se ouvir falar isso. E a questão da greve de fome, muito utilizada nos regimes políticos, a oposição. Né? Eu acho que a greve de fome nos ajuda a pensar as formas de oposição que têm consistência e as formas de oposição que são fracassadas, né? No caso da greve de fome, ela é parecida com o catatônico, mas com uma diferença. O catatônico se chama aquilo um negativismo, é uma negação que não encontra efetividade, né? Ao passo que a greve de fome, né, se ela tem êxito, o sujeito perde tudo, né? Ele morre, né? Ou pode ter êxito no sentido de que aquilo que ele pleiteia tem sucesso, né? Mas eu estava refletindo, a nossa conversa tão rica, né? Qual é a negação que é efetiva, que funciona bem, não é? Ora, o que visa uma greve, o que visa toda oposição, né? Na realidade, no modelo grego, isso nos inspira sempre, é poder construir a polis, né? A polis é um lugar que é possível habitar, né? E para poder habitar, as diferenças elas têm que poder ter lugar, né? As diferenças de homem e de mulher, de adulto, de criança, né? E como fazer isso? É muito interessante que, além da greve dos sexos, as mulheres gregas, num outro período, também não aguentavam mais a guerra entre as pequenas cidades. E elas se reuniram e uma de cada cidade, a mais anciã, a mais cotada, para tecer um manto para a deusa, né? Uhum. E esse manto levava muito tempo para tecer. E aí, naquela data, a deusa Atena, por exemplo, e vestia a deusa com o manto. E quando elas fizeram isso, a guerra acabou entre as cidades. Quer dizer, a guerra é uma oposição, mas é uma oposição, claro, pura destrutiva. A oposição continuou, só que é uma oposição na construção de algo. Como chegar a isso, né? E aí? Eu acho, só voltando também, volto aqui, mas só para não perder a chamada do Lênio, a coisa da condição análoga de escravo, ou seja, as condições de trabalho, ou seja, é trágico você pensar que você está no século XXI e aquelas condições que se fala dos mineiros, né, que o Zola fala no Germinal, ou que se relata, que fizeram parte das origens do direito do trabalho, da disputa, né, e das greves e das movimentações sociais, ou seja, continuam até hoje, de certo modo, em alguns lugares, ou seja, nós não conseguimos chegar lá, ou seja, não se conseguiu conquistar de fato esse espaço assim, civilizatório, e ao mesmo tempo é fragilizado, ou seja, essas pessoas não têm condições sequer de fazer essa disputa. Essa situação de subemprego, né, ela é uma situação tão né, que não há ali um sujeito que possa se rebelar, que possa dizer não, que possa se organizar e fazer greve, né? O grau de alienação, fica como no fundo é como no Santa Joana dos Matadouros, do Brecht, aquela questão do trabalhador numa situação que ele perde a sua honra, né? Ele perde, ele se torna um suco comum no filme. Enfim. Você vai
você vai criando você tem vários mecanismos de controle social, desde essa do simbólico do trabalhador que veste a camisa da fábrica, que mora na Vila Operária. Vou dar um exemplo aqui pertinho, né, que tinha a Vila Operária da Azaleia, tinha uma vila, até hoje existe lá, né, uma vila, ou seja, que mora em torno da fábrica, que tá sempre, vamos dizer assim... Vive a fábrica 24 horas. Né? Você tem isso, você tem um controle econômico, ou seja, as pessoas não podem fazer greve, porque se eu perder o emprego, como eu vou me manter? Se você tem o risco de a perda do emprego, você não tem como se manter. Então, esse controle econômico, a própria precarização do mundo do trabalho hoje leva à fragmentação dos sindicatos, que deixam de ter o papel protagonista que tiveram durante o século XX, sobretudo. Mas vou fazer uma provocação rapidinha, não posso perder. Esses dias eu vi um ex-desembargador, aposentado, enfim, e que dizia que nisso que o Bolzan está falando, o juiz é juiz 24 horas por dia. Isso também não é uma espécie de negação da possibilidade de dois corpos? Por que o juiz tem que ser 24 horas por dia? Quer dizer que ele vai ao açougue, discute, ele é o juiz? Quer dizer, o juiz que está na sala de aula, ele pode ser desacatado? Que história é essa? Quer dizer, no fundo, é essa questão também, pelo outro lado. Aí, ele não pode ser juiz 24 horas por dia. Ele tem dois corpos, o sujeito. Assim como o trabalhador tem dois corpos, que ele tem que ter sua vida e tem que ser a fábrica. São coisas diferentes. No momento que você junta isso, você cria um processo de alienação. Essa não separação leva àquela máxima brasileira. Você sabe com quem está falando, né? Você, na rua, ele continua sendo juiz e não pode ser tratado como cidadão ou como igual. Ele tem que ser tratado como juiz, com toda a reverência. Já o trabalhador, né? Você sabe com quem você não está falando. Então, agora, eu acho que... essa coisa da perda, né, das condições de trabalho, ao mesmo tempo que você avança, você regride. Ou seja, isso mostra um pouco essa coisa, dessa convivência. Ou seja, vivemos na Idade Média ainda e no século XXI ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Mas acho que tem um outro efeito. Né? Tem um outro efeito aí de quando essa oposição não tem as condições para ela poder ser exercida, que é uma coisa que nós discutimos outro dia. Esse me parece que é uma das raízes do surgimento e que é quase generalizado hoje, da saída pela delinquência. A delinquência é uma forma de oposição, mas é uma oposição com consequências que não são efetivas. Claro. Riete, te cortei antes, tu ias falar. Não, na verdade, era uma pergunta, né? A questão do direito de greve, né? E da autotutela. Né? E de que forma a gente pode enxergar isso nessa população de trabalhadores que não tem condições mínimas de nada. De nada. A greve tem uma coisa assim muito ideológica também, né, que a greve é coisa para quem não quer trabalhar, não quer trabalhar. É coisa de preguiçoso? Coisa de preguiçoso. Então, há também esse estigma, né, histórico que se constrói. Ou então, agora, com relação aos estudantes em greve em São Paulo, né, acho que eles não querem estudar, eles estão fazendo greve não porque as reivindicações sejam legítimas, mas porque eles não estão interessados em estudar. Né? Então, tem muito esse discurso. Aqui no Rio Grande do Sul, mas a polícia agora retirou a força, e alguns foram presos, inclusive, né, na ocupação lá do prédio. É interessante porque aqui, no caso do Rio Grande do Sul, na Secretaria da Fazenda, a polícia invadiu e tirou as pessoas à força. Na Secretaria de Educação ou nos outros lugares não foi. Então, circunstancialmente... Por que será? A Fazenda, talvez. Né? Mas eu acho que... Nós temos Curitiba também, né? Curitiba também. A situação de Curitiba. Né? Aquele caso trágico. Mas eu acho que a questão da... Porque a greve também... Eu acho que esse mote da 68 na França, ou seja, a barricada que fecha a rua abre o caminho, ou seja, tem um caráter interessante. Ou seja, a ideia da greve é isso. Ou seja, um espaço de disputa em que, bom, é possível. Agora, você tem que ter um ator social com capacidade de levar isso adiante. E eu acho que é isso que moveu, de certo modo, no século XX, a própria construção do Estado Social. Por trás do Estado Social, isso. Tem muito, exatamente, dessa disputa que foi feita. Muita greve se fez
E não é uma questão, porque do trabalhador, bom, mas quem é o trabalhador? Ou seja, e se construiu em cima, não só em torno de demandas por melhores condições de trabalho ou melhoria de remuneração, mas também por melhorias outras. Até porque, bem, o trabalho era o foco, a fábrica, a sociedade fabril era o ambiente. Quando nós mudamos, por isso que eu li esses dias um livro. Aliás, o Scaff citou, dizendo, até fazendo comentando que é o Streeck, não é Streck, não sei como se diz em alemão, tem que faz um trabalho sobre o teu livro chamado O Precariado. Streeck, com dois E's. Dois E's. Ele tem um livro que chama O Precariado, ou seja, que é uma nova categoria social que substitui o operariado, que é esse que veio do século XIX para o século XX da fábrica, e que perde as condições de fazer qualquer tipo de disputa social. Claro, que é sempre encontrar. Eu, que estou destituído de todos os poderes, que poder eu tenho? Eu tenho o poder da mão de obra, então eu vou usar esse poder. Né? Quer dizer, eu acho que a tua análise é muito interessante, Zé. Quer dizer, essa mudança, se o trabalho era o foco, se mudou, mas muda qual o poder ao qual o sujeito pode recorrer quando não há mais nenhuma coisa a quem recorrer. Né? Essas são as formas de greve. Os ecologistas, por exemplo, os movimentos ecologistas não é um tipo de greve, mas... Claro, impedir o corte de árvore. Isso. Todos os movimentos a favor da preservação da ecologia, em que isso não é respeitado nos canais normais. Qual é o poder que eles têm? A não ser fazer uma barricada. Uma barricada. Usando a linguagem obscena, né, do meu autor e do meu tradutor, Mostra a capa. Aqui, as mulheres, então, se paralisam no sentido de fecham as pernas, né? Deixam de ter relações sexuais com os seus maridos. E essa é a arma... Os trabalhadores cruzam os braços. Essa é a arma que elas têm à sua disposição, mas aqui, né? Assim como no trabalhador, com o objetivo de um bem comum. Né? Olha, o tempo passou rápido, o Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV e Rádio Unicinos. Não esqueça de participar e fazer sugestões. Esse tema de hoje é riquíssimo e esperamos sugestões. O tema também foi sugestão de telespectador. Eu espero você no nosso próximo encontro, em que discutiremos temas contemporâneos a partir da literatura, e a literatura sempre se adianta, ela sabe antes. Shakespeare, 400 anos antes, já entender os modelos de juiz que ainda existem hoje. Então, para ter uma ideia da importância da literatura, até mais.